Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um portfólio que é um plano de ação para a conclusão dessa cadeira da licenciatura em psicopedagogia. Meu nome é Marta e a gente vai falar agora sobre esse, essa solicitação do portfólio que foi para falar sobre algo cultural da nossa região que pudesse ser ensinado num plano de ação. Então, eu moro em Recife, em Pernambuco, e aqui é um estado muito rico, né, em termos de cultura, dança, música, temos influências de vários povos que aqui se alojaram historicamente, mas eu decidi tratar de algo cultural que não é muito conhecido, já que é bem comum, né, já ser trabalhado essa questão da música, das danças nas escolas, mas é muito pouco trabalhado uma questão cultural das revoluções históricas que nós vivemos no nosso país e que em Pernambuco foi palco dessas mudanças. Pernambuco foi considerado um dos primeiros estados a lutar pela independência do Brasil, ainda na época do Império. Então, com todo esse histórico aí de tantas revoluções, acho importante tratar isso de forma histórica, de construção histórica e cultural do nosso povo, mas trazendo para o âmbito de uma percepção e solução de conflitos pelo princípio da não violência. A proposta de ação que foi nos colocada no portfólio era que isso fosse feito mediante a metodologia de dramatização. Então, a proposta ficou assim: dramatização de situações-problema e sua resolução à luz do princípio da não violência. O princípio da não violência ele foi trazido por Dom Helder Câmara. Dom Helder, que não é pernambucano de origem, mas desde que se ordenou padre e assumiu o arcebispado aqui no nosso estado, e ele teve um importante trabalho nessa divulgação na luta pelos direitos humanos, principalmente na época da Revolução de 64, mas não de forma agressiva. Ele propunha que as lutas, né, que as grandes revoluções fossem feitas mediante o princípio da não violência. Né? Então, o público-alvo são as crianças entre 8 e 9 anos. Então, a justificativa aí, como eu estava falando para vocês, né? Dona Câmara é uma figura pública muito respeitada aqui em Recife, muito conhecido. Aqui ele desenvolveu seu ministério sacerdotal e suas lutas a respeito dos direitos humanos, pelo princípio da não violência durante o período ditatorial de 1964. Então, as crianças vão estar entre 8 e 9 anos, né? Mais ou menos no quarto ano do ensino fundamental, eles vão estar vendo sim, já lá, né, para o final, algumas revoluções que foram vivenciadas durante o período do Império, toda aquela luta, e também vão ver também em história essa questão um pouco já da chegada da ditadura no Brasil. Então é importante trazer a figura, né, de Dom Helder Câmara, que foi revolucionária, né? E aqui ele viveu, aqui também fica o centro de estudos de sua obra, tá? Na casa que ele morou toda a vida, né? Toda a vida, se transformou num centro de estudos, e nessa mesma casa marca essa história, marca a nossa história aqui como Estado e marca a história do nosso país, porque também poucas pessoas sabem que essa luta dele tomou uma proporção tão grande que ele hoje foi considerado patrono nacional dos direitos humanos pela Lei 13.581, lá em 2017. Os objetivos é ampliar o conhecimento sobre os conhecimentos com direitos humanos, cidadania, exercício de direitos, né? Isso já vem sendo tratado ao longo aí
dos primeiros anos do ensino fundamental, conhecer sobre a pessoa histórica e cultural de Dom Helder Câmara, patrono dos direitos humanos no Brasil, e desenvolver o diálogo entre as crianças. A dramatização, que é a metodologia que a gente vai utilizar de trabalho, ela vai ajudar muito nesse desenvolvimento do diálogo entre as crianças, tanto da oralidade como da escuta, né? Porque eles vão precisar produzir todo esse material. Bom, fundamentação teórica, né, a síntese do assunto, Vygotsky, claro, com sua abordagem histórico-cultural, né, o indivíduo ele aprende se relacionando com a sua história, com a sua cultura, e também a proposição do psicólogo Alex Leontiev, que era seguidor de Vygotsky, e em seus estudos ele propõe a teoria da atividade, onde as ações humanas são guiadas pela intencionalidade. E é na atividade que o sujeito se conecta com o mundo. Então, na dramatização, eles vão justamente se conectar com o mundo, com as situações, problemas que eles vivenciam no dia a dia. São crianças, sim, mas eles também vivenciam seus dilemas, seus problemas, e eles vão ter que resolver isso à luz do princípio da não violência, né? Então, a metodologia vai ser o da dramatização, né? 5 grupos irão cada um dramatizar uma situação, problema de desrespeito aos direitos que eles mesmos vão colocar, né, elencados pelas crianças, a qual a solução pensada por elas, conforme o princípio da não violência de Dona Helder Câmara. Então, para isso, eles terão feito uma leitura anterior do livro sobre a pessoa de Dom Helder e a apresentação dos conceitos ligados aos direitos humanos, cidadania e exercício. Estamos em período aí de quarentena, mas o ideal é que também pudesse ser feita uma visita a esse centro de estudos, né, um passeio, né, escolar, não chamaríamos de passeio, mas uma visita de campo mesmo, para que as crianças conhecessem o espaço do centro de estudos e a montagem do mascote para exposição, que eles construírem o seu Dom Helder Câmara. A avaliação vai ser feita pela participação nas atividades propostas, a participação na dramatização em si, né, e no processo de construção de roteiro e produção, e com a entrega do mascote montado para a exposição. Como eu falei, os recursos, o livro indicado para a leitura anterior é esse, Helder Câmara, o nordestino cidadão do mundo, o próprio espaço da escola, né, com palco para fazer as apresentações, as roupas que as crianças mesmas vão trazer para a montagem dos seus personagens e outros materiais que eles possam usar para a cena, e o som, que aqui a câmera ficou um pouquinho em cima, mas som, né, caso eles queiram utilizar músicas aí. Bom, as referências trabalhadas foram essas, né? O livro, indicado para a leitura das crianças em sala, alguns textos do Wikipedia sobre a vida, né, dele, e esses 2 textos aí para a fundamentação teórica, né, a teoria da atividade e o ensino de história e a teoria da aprendizagem. Como vai ser produzido o mascote? Esse foi o mascote que nós produzimos aqui. O ideal é que eles usem material reciclável, mas vai ficar a cargo de cada criança mesmo a sua produção. Pode ser trabalhado com temas transversais, a história, artes, né, geografia também. Vai ser um tema muito interessante para trabalhar com as crianças.